Estamos aqui de volta para falar sobre o retorno do ancião Alexandre Sabó. Esse ancião é um dos que foram sentados juntamente com Samuel Trevisan, João Marcos e Antoniel de Jandira. Ele é um dos que fez a ordenação dos anciães Alfredo Del Bosque do Alvorada, Ademar da Aparecidinha e Edson do Gabriela. Os outros continuam sentados. E agora, após reuniões, dizem que há negociado em relação para levantar alguns anciãos do interesse do Brás, e diz que há uma armação para que isso aconteça. E uma negociata porque a filha do Alexandre Sabó é responsável pela denúncia feita contra Joaninha, o ancião de Osasco. Fique agora com os comentários feitos pelo irmão Zezinho da CCB. Nós vamos continuar com o assunto relacionado à reunião que teve no começo do mês, relacionado ao encarregado, 10 horas da manhã, e às 2 horas Alexandre Sabó. Só participou dessa reunião os anciãos mais antigos de anciãos do Ministério de São Paulo. E alguns que vêm de fora, né? É chamado. Muito bem. Mas vamos lá. Mas como o senhor põe tudo às claras, quando foi na reunião no Norte, Nordeste e Sul do país, uns anciãos que tiveram lá, que não precisa falar o nome, na reunião da Assembleia para aquelas regionais, volto a falar, lá tem ancião, irmão, os anciãos não aguentam mais. Mas vamos continuar no assunto. Acontece que nós recebemos ligação, e-mail, contando que ia ter uma reunião às 10 horas e outras 2. Comentamos com o ancião dos mais antigos, e ele falou, 2 ou 3 anciãos, ele falou, não, mas não fui convocado. Quer dizer, nós ficamos sabendo antes, certo? Mas não fui convocado. Fui convocado para das 2 horas, muito bem. Às das 2 foi esse assunto, e o irmão Jorge, que está doente, nós já comentamos agora, demorou 40 minutos e ele chegou. O irmão Nilton estava num lado, esperando, não sabia direito, ou sabia, e o irmão Jorge não perguntou, já chegou e intimou. O Alexandre, o irmão apresenta lá em Jandira. Um momentinho só, superior. Para quem não sabe quem é o seu Alexandre, quem é o seu Alexandre? É o ancião de Jandira que fez, juntamente com o irmão Samuel, a ordenação dos 3 anciãos em Jandira. E que participou de reunião e sabia assim. Teve 3 coisas lá que ele falou certa. Primeiro, ele omitiu. Segundo, infelizmente, mentiu. E em terceiro, falou a verdade. Muito bem, senhor Pereira. O ancião Alexandre, ele foi sentado junto, ele teve junto com o Samuel Trevisan, como o senhor disse, fazendo a ordenação do ancião Alfredo Del Bosque, do ancião Ademarzinho da Aparecidinha e do ancião do Gabriela. Do Gabriela, que é o Ademar. É Ademar? Não, não é Ademar. Não, Edson. Edson. Não, Edson. Edson no Gabriela. Isso. Muito bem. Esse ancião é o Alexandre, ele é pai da moça que entregou Joaninha lá, que o marido entregou, que deu aquele negócio que sentou o irmão o Joaninha do quilômetro 18. Ah, então é o mesmo ancião. É o mesmo ancião. E é verdade que ele deram liberdade para esse ancião novamente? Deram agora, pois é o assunto que eu estou comentando. Chegou e mandaram. O irmão Nilton também mentiu. Para mim mentiu, porque todos os anciãos foram traídos da região Osasco e da grande São Paulo, todos foram, porque ninguém sabia. Ficou lá na cúpula do Brás, eles determinaram, deram o assunto por encerrado e só mandou ele atender. Aí quando, do meu lado, vários anciãos ligou, cooperador de confiança ligou para ele, porque tinha o irmão Nilton como uma pessoa íntegra, como eu tenho, aí dentro dos que estão lá, até eu acho que é o mais cotado para ser o presidente. Imparcial. Ou ele ou o Natanael Agrelo, pelo que está acontecendo. E outros lá, Pedrinho Resina, que são mais velhos. O irmão Pedrinho, falando dos anciãos velhos. Agora, Norival não voltou. Filho não, Laudelino não. Samuel não. Enfim, todos que foram sentados até agora, ninguém E agora voltou. Agora voltou. E tem ancião mais velho lá que não voltou. É inocente. Mas o senhor é contra o ancião voltar, Zé Pedro? De maneira nenhuma. Mas é todos para voltar. Agora eu sou contra a mentira, a negociata.
Você acha que está tendo uma negociata? Já teve, que estão falando. Porque é o seguinte, os anciãos velhos não engoliu. Não engoliu. Teve negócio. Por que o Mão Jorge chegou 40 minutos com a decisão? Seu Pereira. Cabatu está na mão. Será que não vai haver uma negociata aí para a filha do Alexandre, esse ancião que foi levantado? Não, já estão falando que já está para voltar o Mão Gilberto. Não sou contra. Oxa vida. Está para voltar o Joninha. Dá mais. Está para voltar o pai e o filho Zanelato. Ah, mas aí tem que voltar todos. Aí volta todos. A coisa melhor que estão pedindo, a Irmandade, e o escândalo está grande. É coisa que nós não fala 5% do que acontece. Tá? Então o que acontece? Devia então chegar, tira esse corpo, né, do conselho e já ingressa um outro. E volta a todos, porque está muito vergonhoso desvio de dinheiro, é tanta coisa que a gente recebe. Você veja bem, gente boa se tornou aqui, ó. O João Miguel Gomes da Silva, o Jorge foi lá e colocou ele no Paraguai. Agora é ele aí. Está lá, tudo bem, eu conheço ele. Nós conhecemos, uma excelente pessoa. Mas ele assinar isso aqui, o Alvarinho não tem condição de assinar isso. Será que eles vão assinar o... Assinou o presidente aqui do Brás, como ancião, viu? Quem? Ele não é ancião. Qual o nome? É o Eliseu Gomes de Andrade. Ele não é ancião e assinou isso aí? Assinou. Nós temos aqui irmãos aqui, que chegou e-mail para nós, que lá em Santa Catarina, o irmão Daniel, ele teve uma empresa quebradinha, tá o nome dos filhos, é a Irmandade de lá. Mas nós recebemos também, irmão Jarbas Oliveira, da sua festinha de cima, muito bem, mas tem uns coisinhas lá que não está batendo. Tem reclamação. Só a cúpula, talheres de ouro, ouro para cá. Teve até o cooperador, que é seu cunhado, da Lapa, Mauarão, que ultimamente está meio enérgico na Lapa também, acho que passou por lá de lá. E nós não estamos conhecendo mais direito quem é quem. Porque a liberdade não é mais do Espírito Santo. É do ancião e de quem manda. Não tem mais aquela coisa gostosa da revelação. Teve um assunto aí que diz que um ancião levantou no púlpito e falou que a doutrina é ele. Como é que é isso? A história é essa? Não, mas aí foi no Alphaville, o irmão João Santim, na barba lá dos irmãos de lá, porque o cooperador de lá, segundo veio reclamação para nós, passou para o lado do Braz. A Irmandade está sabendo que agora tem lado do Braz, tem lado de cá, lado de lá. Acabou a união. Nossos filhos choram. Nós choramos para estar rachado isso. O que os anciãos mais velhos falou para o senhor irmão Jorge? E fez a reunião dos 7, para retornar todos os irmãos que tinham feito ordenação, e porque só voltou um e os outros não. Por quê? Nós, a querida Irmandade, queremos saber. Porque não mudou o nome da congregação, não mudou a doutrina, os prédios são o mesmo, a tribuna é a mesma, o inário é o mesmo, a revelação é a mesma, tudo é o mesmo, mesmo Deus. O que nós estamos separando? A nossa luta é pelos filhos nossos que estão sofrendo, a outras dominação está crescendo, e digo mais para os irmãos, não é a região oeste não, irmão. Eu tive numa reunião lá do ministério, lá com eles, irmão, só lá tinha mais de 25. Cada 25 era um líder. Hoje duplicou esse número, quadruplicou. Os irmãos tomam muito cuidado. E quanto mais o corpo jurídico bater de frente, os ministros estão sabendo o que vocês estão fazendo. Isso é inconstitucional. Há quem diga que a congregação cristã era a congregação dos Espinas. Dos Espinas. Por quê? Igreja dos Espinas pelo seguinte. Tem alguém aí falando que o irmão Samuel faz isso? Ele compra igreja. Às vezes ele ajuda, mas não acredito na outra parte que estão falando. Mas eu tenho conhecimento como o senhor tem, né, irmão Jorge? Não é, irmão Santim? Não é, irmão Natanael? Não é, irmão Pedrinho Resina? Que quando Deus abençoou, houve os Espina, veio, o que eles aconteceram? Compraram um prédio, praticamente eles construíram a igreja do Brás, tá? Depois mandava os anciãos nossos, o evangelista, irmão Neto, Ricieri e os demais, todos os anciãos que eu lembro da época, eles mandavam, pagavam a passagem, e mandava a passagem para cá, saía do bolso dos Espina, porque nós era um grupinho, naquele tempo nós vinha o secretário,
vinha o maestro, que hoje fala encarregado de orquestra, vinha o tesoureiro, na época não falava tesoureiro, e vinha todos, e enchia. Hoje, ai de um irmão que tentar entrar lá, ele é cortado. Fala que não tem política, mais política que tem na congregação, nunca vi. Então será que então deve ser por isso que usam essa palavra, que dizem que a congregação dos Espinas, porque é os Espinas que construiu, isso, que foram os que investiu na pesado. Exatamente. Seria hoje como João Pinote viajava. Seria hoje como Samuel Trevisan, comprando igreja, ajudando os irmãos. Isso. É uma cópia do que já foi feito. Do que foi feito, nada mais. Deus abençoe ele materialmente. Ele tem o dinheiro. Prazer. É o prazer na obra de Deus. O que eu vi lá, todo mundo come, todo mundo bebe, todo mundo se alegra. Ninguém fala do Mão Jorge, ninguém fala do Mão Santinho, ninguém fala de ninguém, não fala mal. Ele não gosta, não é o perfil dele, não necessita disso. Ele fala, irmãos, vamos pregar Cristo. Lá tem irmão machucado, ouvinte da palavra, que entra chorando, enfermos, crianças e adultos. No batismo batizou quantas almas nesse primeiro batismo? 17 nesse, mas durante o mês passou de 30 e tantos. E está indo, já foi apresentado 6 cooperadores, já foi aberto toda semana, está abrindo um em cada lugar. Enquanto o irmão Samuel estava atendendo com o irmão João Marco aqui, o irmão Pedrinho estava no norte fazendo reuniões com um grupo de mais de 25 locais que atende. Podemos chamar então que seria o resgate, né? Um resgate. Um resgate para as pessoas que estavam parados, desanimados, hoje estão tendo a oportunidade de voltar a congregar e ter liberdade normal hoje na igreja. Liberdade. Lá nós tivemos um irmão que foi cooperador de jovens Itapebi, depois do irmão foi cooperador de jovens solteiro. Ele é crente há 58 anos, toca a sua flauta, foi apresentado e confirmado para o ministério de cooperador oficial no Boa Esperança. Ele preferiu ficar com o instrumento dele, porque não ficou na central. Ele disse, Deus revelou para mim a central. Me puseram no outro bairro, prefiro ficar no instrumento. Levantou, contou as obras, porque é como antigamente, não é aquela rotina de sempre. Conta-se a obra, mas cada obra, irmãos, que é um culto igual da Lapa do Jardim Paulista. Quem sabe e gosta das coisas boas entende o que eu estou falando. Eu não convido o povo agora, eu aproveito a oportunidade, eu convido toda a Irmandade para conhecer de perto, para não falar daquilo que não conhece. Exatamente, vão em Jandira, vão ver o amor que tem essa Irmandade. Lá participou 70 e tantas almas, não tem um ano. Lá em São Carlos passou de 100. No bairro do Limão, a obra está indo, está reformando, a igreja está enchendo, tem a reunião do ministério, tem tudo organizadinho. Agora o seguinte, como que fica? Cadê as construções do Brás? Estou sabendo que a Lapa está comprando um terreno por 6 milhões, viu, irmã Marina? A irmã que conhece quem está fazendo a negociata lá. 6 milhões para estacionamento. Quantas igrejas dá para construir com esse dinheiro? Na freguesia do Ó compraram caríssimo. Na congregação ali lá de São Carlos, se gastaram 60 mil só para construir a igreja. Só 60 mil com tudo. Eu tive com o irmão Samuel, 90 mil no geral. Já está construindo outro adiante entre Itambé, entre Araraquara e São Carlos. Por falar em São Carlos, irmão Marsola, o negócio está ruim lá do teu lado. Estão dando nome aos boi. Isso fica para a próxima. Fica para a próxima. Irmãos, como vocês estão vendo a reportagem que foi feita, os esclarecimentos, se alguém tiver alguma dúvida, nos envie e-mail. Pergunte e nós responderemos. O nosso e-mail é ccbrealidade@hotmail.com e lasbra111@yahoo.com.br. Entre em contato conosco. Não saia daí. Veja o próximo vídeo.